Olá pessoal, então a nossa aula aqui vai ser do dia 7/6, certo? A semana 7/6 a 11/6. O que acontece, pessoal? A gente vai estudar um pouco sobre os números reais. E o texto fala um pouco sobre o número π, cálculo das circunferências, certo? E ali tem um espaço de diálogo para vocês escreverem algo, né, sobre o texto e conseguir se conectar um pouco mais com o assunto, tá bom? Depois, apresenta algumas propriedades da potenciação que eu vou revisar aqui com vocês nas atividades e também apresenta a notação científica. A potenciação, aquilo pessoal, quando eu tenho potências de mesma base, por exemplo, 2 elevado na 3 vezes 2 elevado na 2. Se eu tenho uma multiplicação, tá? Eu tenho uma potência, né? Potência é quando a gente agrupa uma multiplicação de um mesmo número. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes o número 2 está se multiplicando? 4 vezes. Então isso eu chamo de potência, 2 elevado na 4. Tá? Que, como resultado, é igual a 16. Mas a gente só quer falar da forma da potência. Tá? Então, sabendo disso, pessoal, quando a gente tem duas potências de mesma base, né? Porque esse daqui é o que a gente chama de base e aqui é o que a gente chama de expoente. A gente já viu isso. Quando a gente tem potências de mesma base, a gente estiver multiplicando, a gente conserva a base, ou seja, a base permanece a mesma e somos expoentes. 2 na 5. Se por acaso eu tiver uma divisão, então eu conservo a base e diminuo os expoentes. Tá? Essa propriedade da potência é que a gente vai mais utilizar na hora de resolver os exercícios. Outra coisa é a notação científica. Então, para escrever um número na notação científica, ele tem que se encaixar no caso que é o seguinte, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, um número ele tem que ser assim, ou seja, a gente vai ter um número, tá? Que ele vai estar nessa condição vezes 10 elevado em alguma potência, tá? Então, vamos pensar aqui, olha só. Se eu tenho o número, por exemplo, 1 vezes 10, né? Por exemplo, 10 é igual a 1 vezes 10. Vou botar 100, por exemplo. 100 é igual a 1 vezes 100, né? Que é 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado. 1000, é a mesma coisa que 1 vezes 1000, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Ou seja, isso daqui é igual a 1 vezes 10 na 3. Tá? Então, seguindo esse padrão, pessoal, a gente vai conseguir fazer os exercícios de notação científica. Tá? Eu vou, claro, mostrar um exercício, mas só quero mostrar essa curiosidade das potências de 10. Tá? Claro que o raciocínio vai ser o mesmo para quando não for o número 1 aqui. Por exemplo, se for 30, vai ser 3 vezes 10. Se for 300, 3 vezes 10 na 2. E assim vai. Outra coisa um padrão que acontece muito é quando a gente divide por 10. Por exemplo, 1 dividido por 10 é igual a 0,1. 1 dividido por 100, 0,01. Tá? O que eu poderia também ter aqui, 10 na 1, 100 seria 10 na 2, tá? Então, poderia até escrever esses números aqui, por exemplo, 1 vezes 10 na menos 1, né? Porque, quando a gente tem essa propriedade da potência, quando a gente tem uma potência aqui, que ela está dividindo, eu passo ela para cima multiplicando e inverto o sinal. Então, por exemplo, aqui, 0,001.
Isso daqui é a mesma coisa que 1 dividido por 1000, que é a mesma coisa que 1 dividido por 10 na 3, uma potência de 10. E isso daqui, ó, lembrando, quando ele está dividindo por uma potência, é a mesma coisa que eu escrever 1 vezes 10 na menos 3. Tá? Passa para cima, troca o sinal, tá? Então, vamos ao exercício aqui, porque eu falando, de repente, pode parecer até mais difícil do que realmente é. Então, olha só como é que a gente faz de maneira prática. Ó, eu poderia fazer daquela maneira que eu falei para vocês, por exemplo, ó, 600 seria 6 vezes 100, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 ao quadrado, tá? O que a gente pode pensar, pessoal? Quando o número é inteiro, ó, de maneira prática, a gente pode pensar assim, ó, o número é inteiro, ó, eu só conto, ó, a vírgula está aqui no final, por exemplo, porque o número é inteiro, a vírgula está aqui no final. Então, ó, eu vou colocar a vírgula até o 6, porque o número tem que ser menor que 10 e maior que 6. Então, ó, 6, a vírgula está ali, a gente conta, ó, 1, 2, 6 vezes 10 na 2. Ó, olha só esse daqui, ó. A vírgula está aqui, né? E onde é que a vírgula tem que ficar? Tem que ficar aqui, ó. Porque o número tem que ficar 6, alguma coisa, ou 6, tá? O número ele não pode ser nem menor que 10, nem maior e maior ou igual a 1. Então, ó, a vírgula está aqui. Ela tem que parar lá no 6, então eu só conto, ó. 1, 2, 3, 4. Então a vírgula parou aqui. Então é 6 vezes 10. Ó, como a gente andou para direita, o expoente é negativo. Se a gente andar para esquerda, o expoente é positivo. Então vamos lá, ó. Agora olha só, pessoal. Qual é o número, ó? Esse número aqui, gigante, digamos assim. E como ele é um número inteiro, a vírgula está aqui no final, mas por isso que ela não aparece. Eu tenho que caminhar com a vírgula até onde? Até aqui o 43? Não, né? Por quê? Porque como é notação científica, o número tem que ser... Ele tem que estar, vamos chamar o número de x, ele tem que estar entre 10 e 1. Então esse número tem que estar entre 10 e 1. Ou seja, 43 ele não pode ser. Eu posso colocar a vírgula aqui, ó. Porque daí fica 4,3. Então vamos caminhar com a vírgula até lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então ficou assim, ó, 4,3 vezes 10 na 13. Viram como é fácil? Vamos fazer essa daqui, ó. De novo, ó. Agora a gente vai ter que caminhar com a vírgula até onde? Até aqui, ó. Para o número ficar 2. 2 está entre 1 e 10. Então eu vou caminhar com a vírgula até lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 10. Agora eu fui para que lado? Eu fui lá para direita, então é negativo. Menos 11. Tá? Ó, 467 milhões. Ó, primeira classe das unidades, 1000, né? Depois, aqui agora é 1 milhão, por exemplo, se eu botar assim, ó, 1 milhão, né? Aqui é 1 milhão, porque agora é a classe do milhão. Classe das unidades simples, classe dos milhares, né? Milhões, e assim vai. Como é 467, então é 467 milhões, né? Aqui não tem nada na classe do 1000, das unidades também nada. Então agora o que eu vou fazer? Olha só. Como o número está inteiro, digamos assim, ele não tem vírgula, é como se a vírgula estivesse aqui no final. Só que a vírgula tem que ir até onde? Até o 467? Não, porque o número tem que estar entre 1 e 10, já falei isso. Até a vírgula até aqui, 46,7, também não dá. Por quê? Porque o número tem que estar entre 1 e 10. Então eu vou colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar 4,67. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então vai ser 4,67 vezes 10 na 8, tá? Ó, 91 milésimos, quer dizer que é como se fosse 91 vezes, como é milésimos, como se fosse vezes 1000, só que como se fosse dividido por 1000, tá, pessoal? Como vai ser dividido por 1000, isso daqui é como se tivesse multiplicado por 10 na menos 3, né? Ou poderia colocar assim, ó, só para vocês entenderem. 0,091, tá? Então agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar a vírgula e vou andar até onde? Até aqui, ó, para ficar 9,1, não pode ficar 91, né? Então, ó, vai ficar, ó, 1, 2, ou seja, 9,1 vezes 10, como eu andei para lá, o número é pequeno, digamos assim, expoente negativo. Ó, o número é inteiro, a vírgula está aqui, no final. Eu vou caminhar com a vírgula até onde? Até aqui, ó. Por quê? Porque se eu pegar 14, o número é maior do que 10. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ficou 1,44, só coloco a parte inteira, vezes 10 na 10. E fazendo a última aqui, ó, a vírgula tem que vir até onde? Até aqui, ó. Porque daí fica 2,832. Se eu botar 28, já é maior que 10. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficou 2,832 vezes 10, como a gente foi para o outro lado, o número é pequeno, expoente negativo. Certo, pessoal? Vamos para o outro. Nesse daqui, então, pessoal, a gente vai ter que o quê? Utilizar, colocar o número que está na notação científica e escrever somente os algarismos. Então, ó, 4 vezes 10 na 3. Isso aqui é 4 vezes 1000, ou seja, 4.000. 5,2 vezes 10 na 6. Tá? O que eu vou fazer? 10 na 6. Eu vou colocar o número 1 e 6 zeros, né? E aí vou multiplicar e encontrar o valor. O que eu poderia fazer, por exemplo? 5,2. E como eu vou multiplicar por 10, é como se a vírgula corresse para cá. Ia ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, multipliquei por 6. Agora, as casinhas, digamos ali, que tá vazias, eu preencho com 0, ó. Tá? Ou seja, esse número aqui ficou valendo 5 milhões, desculpa, e 200 mil. Tá? É só fazer o processo inverso, tá, pessoal? Vou deixar para vocês fazerem esses outros. Qualquer coisa, me perguntem ali. Vamos pro próximo. Pessoal, os outros exercícios aqui eu vou deixar aqui para vocês fazerem, porque tem bem explicadinho como é que realiza qualquer um, tá? Esse do Enem vocês podem deixar, não precisam fazer, tá bom? Esses outros aqui, esse 3 aqui e o 4, eles são bem parecidos, na verdade é só a gente operar com as potências, né? Ou seja, que nem aqui, ó, ele pegou e dividiu 1,2 por 2,4, e aqui ele só aplicou a propriedade de potência, ou seja, eu estou dividindo uma potência de 10 por uma potência de 10, eu conservo a base e diminuo os expoentes. 8 menos 5 igual a 3, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa para os outros. Bom, aqui a gente vai estudar um pouco do conjunto dos números reais, tá? Os conjuntos numéricos, então, aqui tem um exemplo, mostra um pouco dos números negativos, números pequenos, números grandes, positivos, tá? Então, lembrando que os números naturais são os números 0, 1, 2, 3, ou seja, os números que são naturalmente que a gente conta, por exemplo, nos dedos, tá? A gente pode pensar assim. Os números inteiros, que seriam o quê? Os números naturais com, digamos, o reflexo deles negativo, tá? Como se fosse a temperatura, digamos assim. A gente tem os números positivos e mais os negativos. O conjunto dos números racionais, pessoal, é todos os números que eu consigo
digamos assim, formar através de uma divisão de dois números, tá? Então, por exemplo, qualquer número que a gente consiga uma razão entre eles, né? Por exemplo, se eu dividir 1/5, né? Pegar uma parte e dividir por 5, esse número, por exemplo, né? Que é 0,2, é um número racional. Então, aqui tem alguns exemplos de números racionais, tá? Que são obtidos através de divisões de outros dois números inteiros. Então, vamos fazer aqui essa primeira atividade. Então, diz aqui, ó, quantos são os números naturais menores que 4? Quais são o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3 e 4. Menores que 4, então, são esses daqui, tá bom? Inteiros menores que menos 2. Bom, tem menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ou seja, são infinitos números. Tá? Inteiros maiores que 7, mesma coisa. Se é maior que 7, 8, 9, 10, 11, 12, isso daí não tem fim. Então a gente chama de infinitos. E número natural menor que 0 não tem, porque o conjunto dos números naturais começa no 0. Então aqui a gente vai colocar que são nenhum. Tá? Vamos pro próximo. Naturais maiores que 19 e menores que 20. Ora, não tem, né? Porque se o número é natural, o número depois do próximo seria somar mais um. 19 mais 1, 20. Então não tem, né? Aqui é nenhum. Inteiros maiores que menos 5 e menores que 11. Bom, então vamos lá. Maior que menos 5. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vamos lá, tá dizendo aqui, escreva os números inteiros representados pelas letras A, B e C. Vamos lá, Aqui é menos 1, depois o próximo. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então, A vale menos 9, tá? Vamos pro próximo aqui. Não, desculpa aqui, pessoal. Me desculpa. Por quê, é a cada um risquinho, 1. Então, menos 2, menos 3, menos 4. Um risquinho próximo, menos 5. Tá? O mesmo vale para cá, Aqui não vem nada, 1. Não vem nada, 2. Então o B vale 2. Não vem nada. 3, nada, 4. Nada, 5, nada e 6. Então o A, menos 5, o B, 2 e o C, 6. Tá bom? Vamos pro próximo. Pessoal, esse exercício aqui na verdade é só para representar na forma decimal, ou seja, para dividir, né? Vocês podem fazer com a calculadora ou até mesmo com a mão, né? 3 dividido por 10, aí vão dividir ali, vão encontrar, 3 dividido por 10, o 3 é menor que 10, então eu coloco um 0 e uma vírgula aqui e adiciono um 0. 3 vezes 10, 30, 0,3, tá? E assim vocês vão colocando outros, 5,8 e assim vai. Tá, esses eu não vou fazer que são bem fáceis, deixar para vocês. Pessoal, esse exercício aqui, tá? O 4, também que é para escrever na forma decimal, depois ele apresenta o que é dízima periódica, ou seja, quando a gente dividir, tem certos denominadores ali, né? 3, 7, tá? 11, alguns que vão virar dízimas periódicas, 9 também. Então, o que é dízima periódica? Quando o número se repete, por exemplo, 1,33333, não para de repetir o 3, a gente coloca o 3 e uma barrinha, tá? 4,87. Também, 4,87, 87, 87, 87, então a gente coloca 4,87 e uma barrinha em cima. Isso para representar que aquele número não tem fim, tá? Não termina nunca, digamos assim. Então, depois aqui pede o que? Reescreva os números a seguir na forma decimal. Então, vocês escrevam, tá? E coloquem ali a forma decimal.
tá? Até porque, olha só, as divisões são por 5, 16, 5, 4, 15, 3. As que são por 3 tem que cuidar para ver se não vai dar uma dízima periódica. Tem alguns que vão dar. Essa 4 por 15 eu sei que vai dar. Tá, essa daqui eu vou deixar para vocês fazerem também, são bem simples de fazer. A 7 diz o seguinte, ó, distribua os números abaixo no diagrama e em seguida responda as questões. Vamos lá. A gente vai distribuir primeiro ali no diagrama. O que é o diagrama, pessoal? Aqui, ó, deixa eu só fazer a escrita aqui na tela. Ó, os números naturais a gente já sabe, são os números aqui, ó, 0, então posso botar o 0 aqui. Qual é o outro que é natural? 19, né? Outro que é natural, 23, né? Agora, quais são os inteiros? Ó, menos 8, né? Ou seja, são os naturais. E o negativos, então, ó, menos 16. E agora, os outros que sobraram, digamos assim, são aqui, ó, 1 dividido por 2, ou seja, uma razão entre dois números inteiros. Ó, menos 0,7 é uma divisão, né? Menos 7 dividido por 10, que dá um número com vírgula, digamos assim, então ele é um número racional. Ó, 1 e 1,5, ou seja, uma fração, também é um número racional. E também esse daqui, vou botar aqui nesse cantinho, 0,22222. Então, quais desses números são os naturais? A gente já colocou, 0, 20, 13, 19. Os inteiros, eu acabei de falar, e os racionais. Tá bom? Vamos para o próximo. E aqui vamos responder essa daqui, pessoal. Observe o diagrama, tá? Ou seja, ó, tá os números naturais. Os números naturais estão dentro, né, dos números inteiros, e os números inteiros e os naturais estão dentro dos racionais. Então, vamos responder isso aqui, ó. Se todo número natural é também um número inteiro, então todo número inteiro é um número natural, né? Não, né? Porque o número inteiro é um número, pode ser número negativo e natural não pode ser. Então aqui é não, pois todo número inteiro negativo não é natural. Ó, todo número inteiro é um número racional? Sim, pois todo número inteiro pode ser representado por meio de uma fração. Por exemplo, menos 1 pode ser menos 1 dividido por 1. Menos 2, menos 4 dividido por 2. Então eu posso formar sempre uma divisão que dá um número inteiro. Todo número natural é um número racional? Sim, pois se todo número natural é um número inteiro, e se todo número inteiro é um número racional, então todo número natural é também racional. Bom, e todo número racional é um número natural? Não. Por exemplo, os números inteiros negativos são todos números racionais, mas não são naturais, assim como as dízimas periódicas e entre outros números, tá? Vamos ver aqui, vamos fazer a 9, recortar aqui, peraí. Bom, pessoal, aqui diz o seguinte, ó. A Fátima escreveu o número 3,56 entre dois números inteiros mais próximos dele. Então, por exemplo, ó, menos 3,56, ele está entre menos 4 e menos 3. Então, a gente escreve assim, ó. Ó, 3,56, ele é menor... Opa, desculpa, menos 3. É menor que menos 3 e é maior que menos 4, tá? Quando o número negativo é ao contrário. Por exemplo, ó, vamos botar 3,1... ele é menor que 4 e maior do que 3. A gente escreve assim, tá entre, né? A gente pode ler assim, tá entre esses dois números. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 3,01. Ele tá entre quais números? Ele tá entre o 4 e o 3, né? Ele é maior que 3 e menor que 4. 4,3. Bom, pessoal, 4,3 é 1,3333, que eu posso escrever assim. Então, ele está entre 2, né? Ele é menor que 2 e ele também é maior que 1. Ó, menos 3 dividido por 10 é menos 0,3. Ou seja, ele é menor que 0 e é maior que menos 1. Menos 2,45. Menos 2,45, 45 é menor que menos 2 e é maior do que menos 3. 13,4 é igual a 3,25
que está entre 4, né? É menor que 4 e maior do que 3. E 0,645, isso daqui é menor, né? Desculpa, maior do que 0 e menor do que 1. Agora é o seguinte, ó, represente os números decimais descritos em cada item na reta numérica. Então vamos lá, ó. Menos 0,13, então, ó, menos 0. Tá vendo que entre o 0 e o menos 1 está dividido em 10 partes, então cada um vale 0,1, ó. 0,1, 0,2, então 0,1, 0,2, ó, bem aqui, ó. Só vou puxar para baixo para ficar melhor, ó. Menos 0,3. Vou pegar até uma outra cor vermelha aqui. Ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Então, mais ou menos por aqui, ó, tá o 0,625. Ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,3333 deve estar mais ou menos por aqui, ó, 1,3. Vou botar assim, ó. Depois, ó, 3,01, ó, aqui é o 3,1, 3,01 deve estar mais ou menos por aqui, ó. Tá? E ó, 3,1, 3,2, 3,3, então mais ou menos por aqui, ó, vou botar para cima, tá o 3,25. Tá? E ó, o 2,1, 2, 3, 4, 5. Então mais ou menos é por aqui, ó, é que tá o menos 2,45. Tá bom? Vamos pro outro. Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui com base na localização dos números é pra gente completar com, ó, maior ou menor. Tá? Então vamos lá, ó. 3,01 e 13 dividido por 4. Ora, 13 dividido por 4 é 3,25. Então, qual que é maior, qual que é menor? O 3,1 é menor do que 3,25. 3 quartos. 3 quartos é 0,75. 0,75 é maior do que 0,645. Ó, a flechinha, digamos, sempre aponta para o menor número. Então, ó, aqui vocês dividam, depois eu só vou colocar as respostas aqui, tá? Ó, para vocês conferirem. Tá? Ó, maior, menor e menor. Tá bom, pessoal? Espero que vocês entendam, né? Aqui é só dividir, né? Por exemplo, ó, que nem esse daqui, ó. 4 dividido por 3, 4 terços aqui, ó, seria 1,33. 3. E esse número aqui, 13 dividido por 4, a gente já viu que é 3,25. Tá? Então, a gente pode olhar até aqui na tabela, ó. Por exemplo, 3,25 vai estar por aqui, ó. Ó, 1,3 está aqui. Qual que é menor? Menor é 1,13. Então é só apontar, digamos assim, a flechinha para o número que é menor. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.